gestão de tesouraria é essencial em todas as organizações, mesmo em pequenas organizações em que muitas vezes a contabilidade e os salários são feitos por terceiros, é recomendável ter uma boa gestão interna da tesouraria. Claro que podem existir outros recursos mais importantes que os financeiros a longo prazo, como as pessoas, o conhecimento ou produtos diferenciados e inovadores. No entanto, a curto prazo, a gestão dos recursos financeiros de uma organização pode colocar a sua sobrevivência em jogo, assumindo-se como uma questão de vida ou de morte. E aqui, a tesouraria desempenha um papel central no que respeita ao dia a dia em relação às disponibilidades que são necessárias assegurar para cumprir os compromissos e a melhor aplicação que deve ser dada às disponibilidades em sobra. Central em termos previsionais, pois é essencial olhar para frente e antecipar os problemas que possam surgir de forma a poder enfrentá-los e resolvê-los. Além da gestão direta dos recursos financeiros no dia a dia e em termos previsionais, com base em contas de tesouraria, movimentos efetuados e previsionais, a tesouraria deve assegurar a conciliação dos movimentos que nela ocorrem com seus reflexos nos bancos, ou seja, com os extratos bancários, os reflexos contabilísticos adequados destes movimentos, os reflexos nas contas correntes com terceiros destes movimentos, a emissão de documentos ligados a alguns destes movimentos, como recibos, ordens de pagamento e transferência e boletos bancários, e ainda alguns controles específicos, em regra, baseados em contas de tesouraria não monetárias e em movimentos especiais nas contas. É o caso, por exemplo, de contas de provisões para pagamentos de impostos. Adicionalmente, e para alguns tipos de organizações, em particular do setor público administrativo, é necessário poder ligar muitos desses movimentos ao orçamento e aos cativos, cabimentos ou empenhos relacionados, bem como as autorizações de pagamento em si. O nosso módulo de tesouraria, baseado numa experiência de mais de 20 anos em todo tipo de organizações, endereça todos estes requisitos sem que, contudo, se complique e sobrecarregue as organizações mais comuns com particularidades complexas. Finalmente, temos que referir que muitas vezes nesta área se fala em contas a receber, contas a pagar, relações com bancos, entre outros. No nosso módulo, isso são circuitos de tesouraria. São criados esses e todos os circuitos que se justificarem. Assim, não só se responde a essas divisões clássicas, como se permite isolar outros circuitos específicos de cada organização. Por exemplo, recebimentos de alunos numa universidade, recebimentos de rendas numa imobiliária, vendas de eletricidade numa companhia de eletricidade, pagamentos de bolsas numa fundação. Desta forma, isola-se em termos de tesouraria determinadas operações que têm características próprias e se distinguem dos outros recebimentos e pagamento em geral. Normalmente, distinguem-se pela sua semelhança, pelo seu volume em termos de número de operações e por envolverem meios especiais de pagamento, como débitos diretos em conta, pagamentos em balcões de atendimento próprios, caixas automáticos e outros. Vejamos resumidamente o menu base deste módulo. O menu da tesouraria e os painéis de manipulação de dados em geral, como acontece em todos os nossos módulos, adaptam-se também a dispositivos móveis. No topo, destacam-se as opções de uso mais comum: movimentos da tesouraria em geral, documentos a pagar, documentos a receber, bancos e outros movimentos, movimentos de caixas e cartões. Seguem-se as entradas para os diversos submenus da tesouraria: movimentos e contas de tesouraria, controles diversos e orçamento de tesouraria, cobranças e contas correntes de tesouraria, consulta de documentos e da contabilidade, conciliações bancárias, terceiros, contatos e contratos,
importações e outputs dinâmicos, e diversas opções, nomeadamente para definir a estrutura da organização e codificações gerais. Entrando no submenu de Movimentos e Contas Tesouraria, temos, para além das opções já referidas, movimentos por documentos tesouraria, movimentos pagos via entidades terceiras, folhas de caixa, eventos de tesouraria, extratos dos bancos e as contas de tesouraria dos bancos, das caixas, dos cartões e outras de controle. No submenu de Controles Diversos e Orçamento de Tesouraria, temos diversas listagens de controle de tesouraria como movimentos por documentos de tesouraria, controle dos meios de pagamento, controle de recibos, movimentos por terceiro quinzena, movimentos por contrato, movimentos por classe de tesouraria, movimentos de tesouraria conciliados e a conciliar. E aqui temos os movimentos e o controle do orçamento de tesouraria. Note que há orçamentos de tesouraria orientados à classificação contabilística e que são tratados nos módulos de controle orçamental privado e público. E há este tipo de orçamento de tesouraria que é específico deste módulo e é orientado às classes de tesouraria, a classificação dos movimentos de tesouraria previsionais e realizados, em termos de classes. Mas, dado ser uma questão que interessa a um número mais limitado de organizações, não vamos tratar desses orçamentos neste vídeo. No submenu Cobranças e Contas Correntes de Tesouraria, reunimos diversas opções para ajudar nas cobranças e no controle das contas correntes de terceiros, como os pagamentos, recebimentos e os registros dos eventos das cobranças, os movimentos por terceiros e contratos, e as contas correntes de terceiros, quer em termos de saldos apurados numa determinada data, quer em detalhe para poderem ser visualizadas, emitidas e enviadas por e-mail aos terceiros, quando e se pretender. Segue-se aqui outro submenu com consultas, documentos e contabilidade, em que não vamos entrar, e temos também outra área importante, que é a das conciliações bancárias e fechos de tesouraria. Há outros submenus a seguir, em que também não vamos entrar. Vamos terminar esta apresentação de submenus com o da conciliação bancária e dos fechos, em que temos os extratos bancários, os movimentos de tesouraria conciliados e a conciliar, onde se conciliam os movimentos, seguem-se os movimentos pagos via entidades terceiras e aqui no fim, os fechos dos circuitos diários de tesouraria, para determinados intervalos e datas, para os dar por fechados e conferidos com os devidos apuramentos realizados, não permitindo, nomeadamente, mais alterações de movimentos nos intervalos de datas em causa. Os fechos são importantes para evitar esquecimentos e erros e para garantir disciplina e rigor na atividade de tesouraria. Os movimentos de tesouraria consubstanciam a principal facilidade deste módulo. É nesta opção que se trabalha quase sempre. Nesta opção, registram-se não só todos os movimentos de tesouraria ocorridos, como os movimentos que virem a ocorrer no futuro. Assim, asseguramos o controle atual e previsional da tesouraria. Estes movimentos refletem-se não só nas contas de tesouraria e contas correntes de terceiros, mas também na contabilidade. Também é sobre estes movimentos que se emitem documentos, se fecham e reabrem os períodos para as contas, entre outros. Resumindo, numa única opção, numa única tela, temos a essência da atividade da tesouraria. Vejamos. A maioria das atividades diárias ocorre nos movimentos.
Uma listagem típica dos movimentos de tesouraria é como esta, certamente com mais movimentos. Destacam-se os 3 principais elementos: o documento financeiro, número e descrição, o valor do movimento e o saldo com que a conta fica, o documento de origem e o respectivo terceiro ligado aos movimentos. Veja aqui os movimentos positivos e negativos, e ao lado como o saldo evolui. Esta é a base bem simples do controle de tesouraria. Um aspecto muito importante é que se podem registrar os movimentos previstos para datas futuras. Assim, a coluna do saldo poderá mostrar o futuro dos recursos financeiros a qualquer momento. Outro aspecto também importante é o da possibilidade de classificar os movimentos de tesouraria. Nesta coluna da classificação, temos, por exemplo, o 1, que significa, como o sistema mostra, pondo o cursor em cima, receitas permanentes fixas, e o 5, que é despesas permanentes fixas. Claro que a codificação é definida por cada organização e pode ter mais dígitos. Como veremos mais à frente, poderemos explorar listagens com base nesta classificação, que são uma importante ajuda para a gestão da tesouraria e do negócio em geral. Outro ponto importante que diferencia nossa solução é que nesta lista podemos dar os comandos necessários para o dia a dia da tesouraria, desde emitir recibos, a contabilizar e a conciliação. Por exemplo, para contabilizar, basta clicar GD. É claro que as contas são parametrizáveis e mudam de país para país e de organização para organização. Como se pode ver, os movimentos das contas são imediatamente gerados e acedidos. Bem, se quisermos agora emitir um recibo para este pagamento, era só irmos aos Outputs e emitir o recibo. Resumindo, numa única opção, numa única tela, temos a essência da atividade diária da tesouraria: registro dos movimentos e controle da evolução dos saldos, contabilização, emissão de outputs. A conciliação bancária é um elemento crítico tanto do ponto de vista da gestão como do ponto de vista legal e contabilístico. A conciliação bancária é um dos elementos-chave para assegurar a verdade das contas com base nos registros de entidades externas, isto é, nos extratos dos bancos. Vejamos como fazer a conciliação. No que respeita à conciliação bancária, a mesma pode ser efetuada de várias formas. A mais simples pode ser feita nos movimentos de tesouraria, como já referimos. Basta selecionar um movimento e dar o comando de atribuir número do extrato e conciliar. Abre-se o painel para indicar o número do extrato e é só fazer OK. Nesta opção, nem precisa carregar previamente os extratos. É só atribuir o número e, caso o extrato ainda não exista, o sistema avisa. E há este botão, em que, com um clique, os extratos ficam inseridos, podendo prosseguir a conciliação. O registro muda para a situação de extratado na listagem. Mais tarde, pelo número de extrato, posso visualizar e imprimir, ou salvar os movimentos extratados deste número. Mas temos uma maneira mais completa de tratar a conciliação, que poderá ter preferência, sobretudo por organizações maiores. É feita no menu próprio da conciliação bancária e baseia-se no carregamento prévio dos extratos. Dá um pouco mais de trabalho carregar os extratos, mas muitas vezes até é possível obter os ficheiros para os importar. A vantagem é que passamos a ver a conciliação não só do lado dos movimentos de tesouraria, onde agora já aparecerá o número da linha do extrato, mas também do lado dos extratos,
onde se vai vendo o que está conciliado e por conciliar. Para exemplificar esta conciliação, vamos assumir que os extratos já estão registrados. Entramos na opção dos extratos e temos um extrato de dezembro de 2009. Atenção a essas duas colunas com zeros. Indicam os valores conciliados, quer em termos da tesouraria, quer da contabilidade. Não há ainda movimentos conciliados. Temos aqui o saldo inicial e saldo final. Vamos mostrar uma maneira simples de conciliar contra os extratos registrados e adaptada à maioria das empresas. Mais à frente, falaremos da conciliação automática. Vamos agora entrar nos movimentos da tesouraria para conciliar. Pedindo também o banco X e as mesmas datas, aparecem 4 movimentos por conciliar. Marco todos e executo o comando conciliar. Temos aqui o extrato. Vemos aqui a linha a conciliar. Faço OK. Marcou a linha seguinte. Faço OK. Marcou outra linha. Faço OK. Conciliei 3 linhas. Poderia continuar, mas não vou fazer neste momento. Vou sair. Ao sair, vejo que a listagem aparece dividida em 2 partes. A primeira com movimentos conciliados. Note-se que a situação está XC. E a segunda com movimentos por conciliar. Vamos ver como está o extrato. Vemos que já tem movimentos conciliados na tesouraria. Montante acumulado, 17.685. Voltamos à página dos movimentos de tesouraria para conciliar o que ainda está em aberto. Vamos continuar com o registro que falta. Conciliamos. Vamos voltar à página dos extratos e atualizá-la. Pronto, os movimentos já estão conciliados. Primeiro, vê-se que o valor da coluna dos movimentos conciliados da tesouraria, o valor de 16.685, e na coluna dos movimentos conciliados da contabilidade, o valor de 11.685, que está diferente da coluna do saldo final do extrato. E na coluna diferença por conciliar, ainda restam 5.000. O interessante de haver uma coluna específica para conciliação contra a contabilidade será explicada no módulo de contabilidade. Mas o que é importante é que mesmo sem ter o módulo de contabilidade, o módulo de tesouraria só por si suporta a conciliação bancária. Há ainda que referir a possibilidade de se poder usar conciliações automáticas. Se formos aos comandos do extrato, vemos o comando conciliação automática. Para organizações com muito movimento, a conciliação automática pode ser muito vantajosa. Isto porque a conciliação automática é baseada na comparação das linhas dos extratos com os movimentos de tesouraria por conciliar, através de uma sucessão de algoritmos. De qualquer forma, a conciliação automática nunca é 100%. Os movimentos que não forem conciliados automaticamente têm de ser conciliados pelo método de conciliação 1 a 1, como atrás exemplificado. Baseado nos movimentos registrados, ficam disponíveis diversos controles, na forma de listagens orientados a fins específicos. Vejamos. Neste submenu de controles diversos, cada opção visa um fim específico. Entrando em Controle de meios de pagamentos e escolhendo o tipo de documento NCH e a conta banco asterisco, vemos os cheques ordenados, o que permite verificar se há extravios dos mesmos. Lembramos que no nosso módulo deve-se registrar também os cheques anulados com o valor 0 e código anulado.
para nunca perder o controle dos mesmos. Outro controle comum é o das transferências. É semelhante, só muda o tipo de documento financeiro. O controle de recibos é semelhante ao anterior, só que a listagem é orientada aos recibos e é ordenada pelo número dos mesmos. Já esta opção dos movimentos por terceiros é bem mais importante e muito usada. Vamos entrar. Como vemos, para o terceiro Granimar, temos aqui um conjunto de movimentos. Uma utilização muito frequente desta opção é para acertar as datas previstas de pagamentos e as datas em que pretendemos pagar ao terceiro os valores previstos. De certa forma, sem contudo substituir integralmente as contas correntes de terceiros, podemos manter aqui o controle do que devemos e do que nos devem. É muito útil também para dar uma visão concreta para que terceiros estão canalizados os nossos pagamentos e recebimentos. A opção Movimentos por Contrato é semelhante à opção anterior, só que a listagem é orientada aos contratos. Vejamos agora a opção dos movimentos por classe de tesouraria. Como vemos, esta listagem aparece segmentada em movimentos classificados como 1 e movimentos classificados como 5. Em termos de tesouraria, é muito importante esta possibilidade de ter uma classificação própria, pois permite uma melhor análise de cash flow. Nesta classificação, além da natureza das despesas e receitas, é muito importante evidenciar a natureza previsional de umas e outras. Isto é, se são fixas e, em princípio, asseguradas, se são variáveis e dependem, por isso, de fatores que são menos seguros, etc. Não é bom ter elevadas despesas fixas permanentes cobertas por receitas variáveis não permanentes. Um elemento muito importante é evidenciar com esta classificação determinados fluxos financeiros, como os empréstimos. Outro controle é o da clássica folha de caixa. Vamos ver a folha de caixa do dia 17/5/2005. Como vemos, esta começa com um saldo inicial de 222 e termina com um saldo de 407,31. É identificada a origem dos movimentos, se são a débito ou a crédito, e o acumulado. Uma vez os movimentos registrados no sistema, este tem inteligência suficiente para fazer os reflexos dos mesmos na contabilidade de forma automática. Esta é uma facilidade muito importante da tesouraria e uma das que diferencia o nosso módulo. Vejamos como se contabilizam os movimentos de tesouraria automaticamente. Vamos aos movimentos. Vamos descontabilizar o movimento que tínhamos contabilizado lá atrás, clicando em G-. Vamos ver então como funciona a contabilização automática. É muito simples. Tudo se baseia na conta de tesouraria em si e nesta informação na coluna dos valores acumulados, o circuito diário e o tipo de transação. Colocando o cursor em cima do QR, o sistema mostra que é o circuito de quitações-retenções, e em cima do tipo de transação, VNC, que são vendas comuns serviços. Se formos aos saltos e saltarmos para definição das transações, o sistema mostra que esta transação movimenta a conta 2111, clientes gerais a débito. Voltamos e clicamos no G+, para contabilizar. Temos de novo os movimentos contabilísticos, mas agora entendemos como chegamos a eles. Esta conta 121 está definida na conta de tesouraria do Banco X. Se o movimento é positivo, o sistema debita. Se é negativo, o sistema acredita. E a conta 2111? Vem do tipo de transação VNC,
como atrás explicado. No essencial, a implementação na tesouraria dos mecanismos de contabilização automática que resultam em grandes ganhos e produtividade e rigor resumem-se a isto. Qualquer organização o poderá fazer facilmente e obter os ganhos inerentes. De qualquer forma, mesmo que surjam movimentos menos comuns e para os quais não existam regras de automatização, é sempre possível fazer a sua contabilização direta na contabilidade, mas manualmente com este comando aqui, GD. Este comando GD abre de imediato um painel da contabilidade para fazer os lançamentos necessários, inclusive aproveitando para os mesmos alguns dados dos movimentos de tesouraria em causa. Mas, diferente do que acontece com o comando G+, da contabilização automática, será o utilizador a decidir quais os lançamentos a fazer. As contas correntes de terceiros e as cobranças são essenciais para a manutenção equilibrada dos fluxos financeiros nas organizações. Note-se que as contas correntes têm de ser previamente alimentadas com as obrigações, isto é, as dívidas. A tesouraria só procede aos recebimentos e pagamentos, isto é, a liquidação das dívidas. A alimentação das contas correntes com as dívidas é feita pelos documentos comerciais e fiscais ou lançamentos na contabilidade, ou diretamente nas contas correntes. Vamos ver como o nosso software suporta as contas correntes e as cobranças. Embora as contas correntes, do ponto de vista legal, devam ser suportadas pela contabilidade, onde todas as obrigações e os pagamentos são refletidos, o nosso módulo de tesouraria oferece desde logo as contas correntes de tesouraria. Estas contas correntes não precisam da contabilidade, desde que haja o cuidado de registrar na tesouraria todos os valores que possam afetar as contas correntes em causa. Por exemplo, tem que registrar descontos financeiros e eventuais regularizações, como encontros de contas e outras, que por vezes não se tem o hábito de registrar na tesouraria, por não movimentarem efetivamente dinheiro. Nesta opção, documentos em dívidas a terceiros, indo aos critérios e colocando uma data, no caso 26/7/2018, podemos ver o extrato de uma conta corrente. É para o cliente Granimar, em euros e para a data em questão. O extrato tem 3 linhas relativas a nossas faturas enviadas a Granimar e que estão por pagar, tendo aqui os dias em atraso, aqui os valores em dívida de cada linha e aqui o acumulado, que vai perfazer o total de dívida, que é de 30.370 euros. E pronto, podia imprimir esse extrato ou emitir em PDF e enviá-lo, se o pretendesse. A qualquer momento e para qualquer data, posso obter estes extratos. Nesta opção Contas Correntes apuradas por data, indo aos critérios, podemos obter para as datas e os clientes selecionados os saldos das contas correntes. Também aqui, indicamos que queremos ordenar a listagem por valor decrescente, para ter no topo as dívidas maiores. No caso, temos os saldos para 4 clientes. A dívida maior são os 9.875 euros da Granimar. Por isso, colocamos aqui uma observação para enviar o e-mail. Um aspecto muito importante desta opção são aqui estes comandos que nos permitem aceder ao extrato da conta corrente, recalcular a conta corrente, gerar o extrato em PDF e imprimi-lo, ou enviá-lo já diretamente para o e-mail indicado. E pronto, sobre as contas correntes do módulo de tesouraria, ficamos por aqui. Para finalizar esta questão das contas correntes, quem tem o nosso módulo de contabilidade também dispõe das contas correntes da contabilidade, que também poderão ser usadas, sobretudo para efeitos legais, como, por exemplo, nos fechos de ano. Não sendo deste módulo, vamos só dar uma ideia muito breve das mesmas.
O menu de contas correntes da contabilidade é dividido em 3 áreas: a área dos movimentos de contas correntes e cobranças, a área de parametrização e controle dos limites de crédito e o controle da idade dos saldos. Vamos ver a listagem de trabalho das contas correntes. Vemos que cada grupo de movimentos pertence a um terceiro. Aqui neste segundo grupo, temos o cliente Semáforo Limitada. Na primeira linha de cada grupo está destacado o saldo do respectivo terceiro, que neste caso é de 7.000. E assim por diante, teremos todas as contas correntes a partir da contabilidade. De forma simples, concentramos numa listagem o essencial das contas correntes a partir da contabilidade, quando se subscreve o respectivo módulo. Claro que estes movimentos são gerados automaticamente no âmbito dos procedimentos da contabilização automática. Neste vídeo, apresentamos o módulo para tesouraria, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Em muitos casos, a implementação pode e deve ser feita por fases, começando-se por movimentos para controle dos meios de pagamento, o que inclui a conciliação com os bancos, e avançando depois para os reflexos na contabilidade e contas correntes. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em quem nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.